Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Abramos, irmãos, as nossas Bíblias na segunda carta de Pedro. Nós vamos iniciar uma série de sermões nesta carta. Segunda carta do apóstolo Pedro. Tendo encerrado a exposição em Gênesis, como falamos na última ocasião, nós vamos dar um tempo agora, expor esta carta, dar um intervalo, e depois, conforme Deus nos permitir, nós vamos retornar a expor em sequência a Escritura, começando a exposição em Êxodo, no livro do Êxodo. Sim, diz a palavra do Senhor. Nós vamos ler, irmãos, eu lerei apenas versos 1 até verso 11, mas nós vamos expor apenas versos 1 e 2 nesta ocasião, ok? O texto de hoje, que nós iremos expor, é 2 de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Mas agora eu irei ler versos 1 até o verso de número 11. Assim está escrito: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai, pedimos mais uma vez graça. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, não só na exposição de hoje, mas nas exposições que faremos nesta carta de Pedro, carta riquíssima, carta preciosa, carta valiosa para a Igreja do Senhor, instrutiva. Senhor, abençoa-nos, ó Deus, para que os nossos olhos sejam abertos ainda mais para a Tua verdade, que experimentemos mais daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que Ele é. Ó Senhor, abençoa as nossas almas, que muitas vezes estão frias, sem experimentar o calor racional e glorioso da Tua presença. Pedimos isso ao Senhor a Ti, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Amém. Você já foi vítima alguma vez de algum golpe financeiro no WhatsApp? Isso tem se tornado cada vez mais comum. Na verdade, desde que se utilizam, né? Desde que nós nos utilizamos dessas redes sociais, é um golpe que tem sido usado. E acredito que se você não foi vítima ainda, seja por um WhatsApp ou até mesmo por ligação, você certamente conhece alguém que já foi vítima de um golpe desse jeito. A verdade, irmãos, é que quando se utiliza, né, inclusive as redes sociais, se torna muito mais fácil se passar por alguém que não é, na verdade, na realidade. Usa-se às vezes uma foto de alguém que nós conhecemos. O jeito de falar parece, mas ao mesmo tempo algo está estranho. Às vezes nós desconfiamos, às vezes não desconfiamos. Pelo calor da situação, a gente termina transferindo valores. Às vezes é um valor que não é tão alto, às vezes são valores que fazem muita falta, causam um grande problema para nós, para as famílias. São mensagens de alguém que se passa a ser por uma pessoa querida nossa, falando palavras importantes que nós pensamos ser importantes, porque afinal de contas se trata de alguém que é querido nosso, palavras às vezes que falam de situações de saúde, não é? Ou de uma situação difícil financeira, e nós acabamos por vezes cedendo e sendo enganados. Depois vamos perceber, já passou, e cada vez mais difícil isso fica, porque nesses dias que existe o Pix, quando você passa o valor, é difícil você conseguir recuperar. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que alguns pensam que Pedro, na verdade, alguns pensam que alguém se passou por Pedro. E nós iremos ver já por que se pensa isso. Alguns pensam que, na verdade, não é Pedro quem está escrevendo essa carta, mas aqueles que dizem ser o apóstolo Pedro estão ou enganados ou tentando enganar outros na igreja. Mas veremos que isso, na verdade, isso não confere, não condiz com os fatos, ok? Então vamos expor versos 1 e 2 nesta manhã, sobre 3 pontos muito claros nesse texto. A carta aqui, a abertura dela segue um padrão dos apóstolos. Nós temos aqui em primeiro lugar aquele que está falando, aquele que envia a carta, chamado o remetente. Nós temos aqui aqueles que receberão esta carta, chamados destinatários. E aqueles que... e nós temos a saudação, porque é de comum, nós já percebemos na Escritura que os apóstolos, eles sempre trazem alguma palavra de saudação, que inclusive tem a ver com a mensagem que eles irão tratar na carta. Geralmente é assim. Nós iremos ver esses 3 pontos. Aqui vemos então, em primeiro lugar, o remetente, que é, o primeiro ponto, o mensageiro misterioso. Em segundo lugar, os destinatários agraciados, e em terceiro lugar, uma saudação abençoada. Esses são os nossos 3 pontos. Em primeiro lugar, o mensageiro misterioso. Em segundo lugar, destinatários agraciados, e em terceiro lugar, uma saudação abençoada. Veja na sua Bíblia, aqui começamos a ver um mensageiro misterioso, é o remetente da carta, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Um ótimo exercício seria ler toda a carta, porque aí entenderemos melhor por que alguns dizem que não é Pedro quem está escrevendo aqui. Alguns se perguntam quem é esse, de fato, este Simão Pedro aqui, quem diz que está escrevendo. Alguns irmãos teólogos que duvidam
da inerrância da Escritura, afirmando não ser de fato o apóstolo Pedro. Nós vivemos num universo, né, numa certa bolha, que é estranho alguém questionar isso. Mas não nos enganemos, isso tem sido cada vez mais comum. Cada vez mais comum as pessoas, elas duvidam daquilo que está escrito na Escritura. Cada vez mais comum pessoas entenderem que parte é palavra de Deus, parte não é palavra de Deus. E elas então vão fazer aqui uma seleção para decidir aquilo que é Bíblia, que é divino, e aquilo que não é. Muitos você já deve ter conversado com algumas pessoas que se contradizem, né? Elas usam a Bíblia de alguma forma, mas por outro lado, em outros momentos elas dizem: foram homens que escreveram. Ora, se foram homens que escreveram, então eu não devo tomá-la como palavra de Deus. Então é um conflito, não é? Muitas pessoas terminam tendo esse conflito hoje. Isso vem de uma teologia que começou a questionar a inerrância das Escrituras. Uma teologia que é, de certa forma, muito recente, comparando com a história da humanidade. Dos anos 1800, uma teologia que começou a colocar como verdade aquilo somente que pode ser provado racionalmente. Se você me diz algo que não pode ser provado racionalmente, então eu não recebo isso. Muitos então por isso colocaram a Escritura em xeque, disseram que não era possível que ela fosse de fato palavra de Deus. Muitos, por exemplo, já passamos aqui por expondo Gênesis, e muitos dizem que aquele capítulo que fala do pecado de Judá é uma colagem, quando na verdade não foi Moisés, quando Moisés não escreveram, dizem eles. Mas é óbvio que ali uma pessoa escreveu a história de José e depois ela continua a história de José, e veio outro, então colou as partes e temos ali a história de Judá no meio delas, quando na verdade isso só ressalta a sabedoria e a riqueza do Senhor na sua palavra. Isso na verdade não traz mentira, pelo contrário, isso traz sabedoria e ensino para a igreja do Senhor. Mas muitos irmãos, muitos duvidam. Isso começou nos anos 1800. Por outro lado, outros, para responderem esses questionamentos, começaram a ir atrás de informações históricas para tentar comprovar que a Bíblia ela é verdadeira, e terminaram por não acreditar naquilo que não se pode explicar racionalmente. Não se pode provar os milagres. Como você explica um homem andando sobre as águas? Como você explica um homem curando uma mulher que há 12 anos gastava o seu dinheiro e não conseguia ser curada? Então, muitos infelizmente olham para essas cenas e dizem: não é bem assim, é uma forma de falar, e acabam por perder a beleza e o poder das Escrituras. E esses, então, muitas vezes são os que questionam que de fato Pedro escreveu essa carta. Olham para o texto onde leem Simão Pedro, mas dizem: não foi o Simão Pedro o apóstolo, discípulo do Senhor Jesus. Alguém se passou por ele para escrever essas palavras. E por isso o nosso primeiro ponto é o mensageiro misterioso. De fato, meus irmãos, há alguns motivos, digamos assim, não que justifiquem, mas que explicam por que alguns pensam que Pedro não escreveu essa carta. O estilo dela e a escrita dela, ela não é igual exatamente à primeira carta do apóstolo Pedro. Existe aqui, na sua grande maioria, uma forma mais, digamos, mais dura de se falar. Na primeira carta de Pedro, ele é muito pastoral, ele trata bastante a situação dos peregrinos ali, a quem ele está escrevendo. Ele traz palavras confortadoras na grande maioria da carta. Aqui não. Em alguma parte,
Pedro é assim. Em boa parte da carta, Pedro é duro na sua forma de falar. Por isso, alguns dizem, esse não é o Simão Pedro da primeira carta. Esse não é. É outro que está se passando por ele. Um outro motivo que alguns dizem que não é Pedro, não é Simão Pedro, o apóstolo Pedro, é pelo que está escrito aí no capítulo 3, verso 4. Veja a sua Bíblia. Nessa carta, no capítulo 3, verso 4, está escrito assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essa expressão, os pais, alguns vão dizer que é relativo a pais da igreja que morreram após o apóstolo Pedro. Então alguns vão dizer, olha, como é que Pedro está escrevendo estas coisas, sendo que esse texto está falando de pessoas que morreram após Pedro viver. Então muitos vão dizer que também por causa disso não é Pedro quem está falando. Mas como nós lidamos com essas questões? E é importante que nós saibamos responder a este mundo que questiona a autoridade das Escrituras, a inerrância dela. Como nós lidamos com isso? Talvez de fato, irmãos, não tenha sido o apóstolo Pedro quem escreveu de próprio punho esta carta. Isso não é uma coisa que deve nos causar medo, insegurança. Pelo contrário, naqueles dias era muito comum as pessoas usarem amanuenses, escrivãos. E Pedro é possível que tenha feito isso. Paulo fez isso. Lá em Romanos 16, 22, diz assim o texto. Depois, em Romanos 1, verso 1, está escrito: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então aqui, Paulo se identifica claramente como autor da carta. Mas no final da carta, depois dessa longa carta, lá no capítulo 16, está escrito: eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Ora, quem escreveu, Paulo ou Tércio? Os dois. Tércio escrevia de próprio punho, usando a pena, mas Tércio escrevia aquilo que Paulo lhe mandava escrever. Irmãos, nós fazemos isso, ou não? Quando alguém manda uma mensagem ali para o marido, e o marido está no banho ou fazendo alguma coisa, então a mulher diz, fulano mandou uma mensagem no WhatsApp. O marido de lá diz, pois escreva tal e tal coisa. E às vezes ela não escreve as palavras exatas que o marido acabou de dizer, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Às vezes ela escreve de fato as palavras, às vezes a coisa não sai como deveria e alguma confusão depois é causada. Mas o fato é que nós fazemos isso. E portanto não deve ser estranho para nós olharmos para essa carta e entender que não foi Pedro que de sua própria pena escreveu essas palavras, mas ele está por detrás como mentor dela. Portanto, ele é o autor, sim, dessas palavras. Um segundo motivo que nos leva a pensar que Pedro ele não tenha escrito essa carta de próprio punho é que ele já estava velho. Veja aí no capítulo de número 1, no verso 14, diz assim, olha: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. É uma forma de Pedro dizer que ele está para morrer. Ele sabia que estava bem perto da morte. Nós sabemos que quando alguém está perto de morrer, já a sua disposição, até mesmo a disposição de escrever, de pensar, por vezes, a depender da questão de saúde, é prejudicada.
Então, é possível que também por isso Pedro não tenha escrito de próprio punho essa carta, mas tenha usado alguém para escrevê-la. Mas, a bem da verdade, meus irmãos, Pedro está dizendo essas palavras. E nós podemos afirmar isso sem nenhum problema. Porque, apesar da sua linguagem diferente, é ele quem se identifica de forma muito específica. Aqui, veja aí na sua Bíblia, no capítulo 1, no verso de número 18, veja o que está escrito. Aliás, antes, verso 17, diz assim: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Só tinha 3 discípulos com Jesus nesse monte: Pedro, Tiago e João. Isso está em Mateus 17. Não é João, não é Tiago, só pode ser Pedro. Pedro deixa de forma muito clara a sua identidade aqui. Não precisamos ter medo disso. E para que tudo isso se resolva, meus irmãos, algumas pessoas pensam qual foi o critério que foi utilizado para que essa carta estivesse aqui? Porque alguns dizem, porque ela está no cânon? Isso não é uma coisa muito questionada hoje, mas há algum tempo atrás algumas pessoas pensavam: quais os critérios? Esses livros, eles eram escolhidos, alguns homens escolheram, disseram, esses aqui vão estar, ou eles eram reconhecidos como bíblicos e divinos? Isso é algo que também devemos pensar. E a verdade é que eles eram reconhecidos. Há 3 critérios. Em primeiro lugar, deve haver um reconhecimento por parte da comunidade primitiva. As cartas circulavam pela igreja. Por exemplo, lá em Colossenses 4,16, Paulo diz assim: e uma vez lida, Colossenses 4,16, e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e dos de Laodiceia, e a dos de Laodiceia, leia igualmente perante vós. As cartas circulavam e elas eram reconhecidas como divinas pela igreja do Senhor. E a segunda carta de Pedro também foi reconhecida, por isso que ela está aqui. Um segundo critério é a compatibilidade com o corpo de doutrina apostólica. Ela condiz completamente com todo o ensino apostólico. Esse é um critério usado pelas autoridades do Senhor, que em determinado tempo na história da igreja, então reconheceram o cânon bíblico que nós temos hoje aqui. E o terceiro e último motivo é exatamente uma origem apostólica ou uma supervisão apostólica na escrita. E é também exatamente o que nós temos aqui. Portanto, irmãos, aqui nós temos o nosso autor de forma misteriosa. Nós temos aquilo que chamamos aqui em primeiro lugar, nosso primeiro ponto, o mensageiro misterioso. Ele é misterioso para muitos, até para crentes, pode ser que seja. Mas nós precisamos entender que de fato é Pedro que está escrevendo e deixar que isso seja misterioso para nós. Ele continua falando. Aqui está o seu nome, Simão Pedro, e ele diz ainda no verso 1, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, ele se coloca de forma muito humilde aqui. Servo ou escravo. Quem está falando é Simão Pedro. É escravo, eu sou servo de Jesus Cristo. Isso mostra a sua submissão a Cristo. Isso mostra a sua humildade diante do Senhor. Irmãos, Pedro está no final da sua vida. E essa é a percepção que ele tem de si mesmo. Eu sou um servo de Jesus Cristo.
um escravo de Jesus Cristo. Por vezes, quando os jovens, eles, na verdade, eles tendem a ser muito mais orgulhosos do que humildes, na verdade. Dificilmente eles ficam doentes, eles têm força para trabalhar. Muitos saem de casa, a revelia dos pais, dizendo: eu consigo fazer aquilo que quero, eu consigo, eu vou lhe mostrar como eu sou capaz de colocar em prática aquilo que eu penso. A força do jovem o engana, e por vezes é instrumento para ele de orgulho, de pecado. Mas a verdade, meus irmãos, é que com o passar da vida, as pessoas tendem a ser mais humildes, porque elas já lidaram com muitos problemas, elas já descobriram muitos dos seus pecados, até ímpios já perceberam suas falhas, então elas têm a bola mais baixa. Pedro está no final da sua vida, e a percepção que ele tem de si mesmo é séria. E ele, usado pelo Senhor, as próprias palavras dele vêm para nós, para nos ensinar, inclusive a nós que temos vigor, que aquilo que agrada ao Senhor é ser humilde diante dele. É nos vermos, não apenas sermos servos, mas também nos vermos servos e escravos de Jesus. Pedro não foi sempre assim. Você lembra que quando o Senhor Jesus começou a dizer que iria morrer, iria ser tomado pelos principais sacerdotes, o que Pedro fez? Ele chamou Jesus à parte e o repreendeu. Ele repreendeu o Senhor. Ele teve a audácia de repreender a Jesus. Mas o Senhor tratou o coração de Pedro. E agora ele se vê como um servo, como um escravo. Como, meus irmãos, as providências que Deus nos envia, e muitas vezes nelas Ele mostra o nosso pecado, Ele mostra que nós não somos esse crente todo que pensamos ser. Foi assim com Pedro. Ele disse: Senhor, nunca te deixarei. E o Senhor Jesus disse: Pedro, é verdade, eu juro que tu me negarás 3 vezes. E foi exatamente assim. E pela providência, Deus mostrou o orgulho de Pedro, a prepotência de Pedro. E Pedro então começou a aprender mais, que não era aquela pessoa que ele pensava que era. O Senhor o conhecia. Como irmãos, pela providência de Deus, Ele mostra o nosso orgulho, Ele mostra a nossa pequenez, Ele nos quebra, Ele destrói muitas vezes. Mas isso é para bem, para mostrar o nosso tamanho. Nós somos pequenos, nanicos, nós somos servos, escravos de Jesus Cristo. E exatamente quando nós nos vemos pequenos é que somos grandes. Isso não é uma contradição, pelo contrário. O Senhor Jesus mesmo disse que o maior no meu reino é o menor. O primeiro é o último e servo de todos. Lá em Marcos, quando eles discutiam no caminho acerca, depois de Jesus ter dito que importava que ele morresse, que ele fosse tomado pelos principais sacerdotes, mas ele iria ressuscitar ao 3º dia. Marcos 8 se está relatado, em Marcos 9 diz o texto que eles viram no caminho discutindo quem era o maior. E o Senhor chamou como mestre para perto e disse que no reino dele, o primeiro é o último e servo de todos. Irmãos, o Evangelho é serviço. O Evangelho de fato é culto reformado, sim. É o culto conforme Deus prescreve na sua palavra.
não podemos brincar com isso. Vemos as prescrições lá em Êxodo, como Deus é muito criterioso com o culto. Mas o Evangelho não é só isso. Na verdade, o culto ele é tão caro para Deus porque é serviço. O Evangelho é serviço. O Evangelho é eu sofrer e me privar pela alegria do outro. Isso começa desde que, inclusive, os nossos filhos nascem. Eu me privo, eu sofro porque o outro precisa. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele não precisava, de forma alguma. Às vezes, quando nós ajudamos os outros, nós queremos algo em troca. Na verdade, ele não precisava de nada disso. Mas ele veio e serviu. O Evangelho é serviço do início ao fim. É olhar para o meu irmão e me colocar no lugar dele e fazer aquilo que está ao meu alcance para ajudar. Servo de Jesus Cristo. Você tem vivido assim? Essa é a sua identidade. Por vezes nós nos fechamos em nossos mundos, nos enjaulamos e nós até impedimos as pessoas de virem até nós. E nós não servimos. Não há oportunidade, inclusive, de servirmos. Ou sermos servidos também quando nós precisamos. O Evangelho é serviço, é dar serviço, é receber serviço. E como isso nos faz mais parecidos com o Senhor Jesus. Quando nós experimentamos o serviço, então nisso está a nossa alegria. Pedro então se encontra como servo no final de sua vida, como escravo e servo de Jesus Cristo. Ele se encontra. Essa é a nossa alegria, irmão. O Senhor nos chama a servir. E nesses dias, inclusive, que muitos estão doentes, é uma grande oportunidade de servir, não é verdade? É difícil ver poucos irmãos aqui. Nós olhamos para os bancos e vemos que as famílias estão incompletas ou há famílias que não estão aqui. Ou há irmãos que estão aqui, mas agora mesmo eles estão doentes. É uma grande oportunidade de servirmos. Isso certamente agrada. Isso nos faz mais parecidos com Cristo. Isso nos faz mais importantes para nós. Pedro se identifica como servo. Isso representa humildade e submissão a Cristo. Ele também representa-se como servo, porque essa é uma característica compartilhada por todos aqueles que ensinam na igreja. É isso que significa ministro, é servo. Isso pode ser estendido àqueles que ensinam, inclusive. É em nome de quem ele fala. Ele é uma autoridade, mas ele é servo. Ele diz: eu sou servo de Jesus Cristo. E passa então a próxima qualidade aqui colocada por ele mesmo para se identificar a quem ele está falando. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo. E aqui mostra a autoridade em nome de quem ele está falando. E juntamente com os demais, então, Pedro recebeu o apostolado do Senhor Jesus. Ele recebeu a chave dos reinos dos céus. Lá em Mateus 16 está escrito, Mateus 18 também. Ele recebe a chave dele, desliga, o poder de desligar na terra e será desligado no céu, de ligar na terra e ser ligado no céu. Pedro é um apóstolo, e nós sabemos que esse número ele é restrito aos 12 apóstolos e mais um, como Paulo diz, como que nascido fora de tempo, apóstolo também. Mas Jesus chamou 12 quando estava aqui, e Pedro é um deles. Autoridade no meio do povo de Deus.
E nessa ocasião, então, que Cristo confere as chaves, ele pergunta a Pedro, ele pergunta, na verdade, aos discípulos: quem dizem que eu sou? E Jesus, e Pedro aqui responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus então diz: é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. É um grande debate sobre o que quer dizer essas palavras. Se a pedra é a mensagem que está nos lábios de Pedro, se a pedra é a autoridade apostólica, ou se as duas coisas. Isso é as duas coisas. Porque o fundamento, Cristo é a pedra de toque da igreja, e o fundamento, diz lá em Paulo, em Efésios, é o fundamento dos apóstolos. Cristo estabeleceu as suas autoridades. E Pedro é uma delas. Ele é um apóstolo, um enviado por Cristo. Um enviado por Cristo. O que significa apóstolo? Um mensageiro, um enviado. E perceba que Pedro, ele não tem dificuldade em dizer que é servo e apóstolo. Servo, escravo, um nível baixo, digamos assim, e apóstolo, uma autoridade distinta no meio da igreja. O seu coração transita entre esses dois estágios, digamos assim. Ele é servo e ele é apóstolo. Ele não se deixa ensoberbecer por isso. E como, meus irmãos, isso é uma grande luta para aqueles que têm autoridade. Isso começa desde casa, até a igreja e até a sociedade. Aqueles que têm autoridades tendem a não serem servos, a não serem humildes, pelo contrário, a não serem aqueles que estão servindo. Nós passaremos, inclusive, este ano por eleições de oficiais, e eis um critério que a igreja precisa observar, seja nos presbíteros, para eleito, seja diácono, seja até o ministro, também. Serviço. Pedro é escravo, ele dizer também, muito abençoa a voz. Veja, ele não nega que ele é um servo, porque ele é apóstolo. Por causa da sua autoridade, ele não deixa de servir. E por causa de ser servo, ele também não nega a sua autoridade. As duas coisas estão aqui sendo afirmadas. Elas não são contraditórias, elas não precisam estar em conflito. E por vezes, irmãos, nós temos dificuldades de enxergar as duas coisas na mesma pessoa. Por vezes queremos que elas sejam apenas servos, e quando elas exercem a sua autoridade, se acha que elas estão falando demais. Por vezes nós queremos que elas apenas sejam autoridade e que elas não sirvam. O nosso coração, ele foi atingido pelo pecado. O pecado, ele desregulou todas as coisas. Mas a Escritura, ela nos corrige. Pedro diz: eu sou servo, eu sou apóstolo. Servo e apóstolo. Aqui está, meus irmãos, esse mensageiro misterioso, que não há nada de mistério quando nós olhamos para esses textos e pensamos nessas coisas. Aqui está Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, o Senhor. E agora passamos aos destinatários agraciados. Diz o texto: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro escreve então a irmãos agraciados. E aqui nós entendemos que são aqueles mesmos a que ele escreveu na primeira carta. Lá no capítulo 3, no verso 1, ele diz assim: amados, essa é agora a segunda epístola que eu lhes escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Este é o mesmo auditório, o mesmo público da primeira carta. E Pedro então escreve a eles. Ele diz: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Irmãos,
irmãos, aqui Pedro escreve, são aqueles que ele diz lá na primeira carta, aos da dispersão. Eles tiveram que, perseguidos, largar as suas coisas. Eles construíram vidas, casas, um certo status, digamos assim. Eles tiveram bens, mas por causa daquela perseguição, lá nos dias de Estevão, vocês estão lembrados? Quando Estevão foi apedrejado, muitos tiveram que fugir de Jerusalém. E assim o Senhor espalhou o Evangelho pelas nações. Esses são irmãos da dispersão. Veja na sua Bíblia aí, lá na primeira carta. Primeira carta, no verso 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros ou peregrinos da dispersão, em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São vários lugares que eles estavam espalhados. Eles tinham fugido por conta da perseguição da fé. Eles tinham perdido muitas coisas, mas nunca perderam a fé. Veja, Pedro diz assim: nós que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Muitas coisas foram tiradas desses irmãos. Eles tiveram que recomeçar a vida, mas a fé não foi tirada. Ele está dizendo: vocês ganharam fé igualmente a minha, igualmente preciosa. Como isso é maravilhoso, irmãos, inclusive nos dias de hoje, e que nós vemos nossos bens sendo tirados, seja por injustiça dos governantes, e pode ser que nós, por causa do Evangelho, também percamos os nossos bens. Até agora isso não tem sido algo presente, tão latente na sociedade como em outros países, mas é possível que isso chegue a nós. Seja de um jeito ou de outro, lembremos, a nossa fé nunca será tirada. Aquele dinheiro que você passou décadas juntando para dar aos seus filhos quando casaram, a casa que você comprou, financiou, o carro, pode ser que eles sejam tirados. Será dolorido, não é? Se isso não for tirado. Mas a fé nunca será tirada. E veja, Pedro diz: vocês tiveram fé igualmente preciosa. Ou seja, é a mesma fé que Deus deu a Pedro. Foi Pedro quem andou sobre as águas, vocês lembram? É verdade que ele afundou, não demorou muito, mas ele teve fé para andar sobre as águas. Muitas pessoas pensam assim: ah, como eu queria também andar sobre as águas, como Pedro. Nós não precisamos, irmãos, nós temos a mesma fé que ele. Fé igualmente preciosa. Fé igualmente preciosa. Pedro tinha problemas com os gentios na igreja, mas agora ele mostra que ele não tem mais esses problemas. Ele diz: é a mesma fé. Eu, que sou judeu, eu tenho a mesma fé que vocês. É fé igualmente preciosa. É dom de Deus. E nós vemos, meus irmãos, que se um apóstolo, um verdadeiro apóstolo, diz que tem a mesma fé que nós, quantos mais os falsos apóstolos de hoje têm uma fé que não é verdadeira. No mínimo, talvez sejam alguém que tem fé, talvez, mas nunca uma fé maior. Nós vivemos dias em que as pessoas às vezes olham para as autoridades e dizem: oh, como eu queria uma fé como a dele. Pedro diz: eu tenho a mesma fé, vocês têm a mesma fé que eu, vocês têm fé igualmente preciosa. E veja que o objeto dessa fé não é vazio. Ele diz assim: é uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa fé não é uma fé pela fé, não é apenas ter fé. E vivemos dias que as pessoas inclusive exaltam isso, na verdade. Tenha fé, até ímpios dizem isso.
têm a fé, mas a fé deles é vazia ou é um objeto que não é verdadeiro. Não se sustenta. Essa fé não é assim. É uma fé na justiça do nosso Deus, o Pai e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É uma fé na justiça do homem Deus, daquele que nos justificou e naquele que nos leva à paz diante de Deus. É essa fé. Uma fé falsa não traz paz, só tormento. Mas essa fé, ela traz paz. E é por isso que nós passamos ao nosso terceiro e último ponto, uma saudação abençoada. Vimos em primeiro lugar o mensageiro misterioso. Em segundo lugar, nós vemos aqui os destinatários agraciados. E agora, em terceiro e último lugar, uma saudação abençoada. Um mensageiro misterioso em primeiro lugar. Em segundo lugar, os destinatários agraciados. E agora, a saudação abençoada. Verso 2. Graça e paz nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Graça e paz é uma saudação muito usada pelos apóstolos. A graça que vem dele e o efeito dela, a paz. Essas coisas estão juntas. Ninguém tem a graça sem a paz. Ninguém tem a paz sem a graça. Graça e paz. Não é uma saudação vazia. E por vezes as pessoas da igreja usam essa saudação de forma vazia. Graça e paz, graça e paz. Paz, graça. Irmãos, essa saudação é cara para nós. Essas duas palavrinhas, elas resumem a obra do Senhor e o efeito dela em nossos corações. É a obra da graça e o efeito dela é paz. É paz sem fim. É paz que excede todo entendimento. Essas duas palavrinhas, elas são pesadas. Elas são cheias de significado para nós. Elas não devem ser ditas de forma leviana, de forma meramente repetitiva, de forma inconsciente. Se alguém vai cumprimentar o outro irmão e dizer graça e paz, que cumprimente, mas que diga com consciência do que está falando, e não meramente por repetição. Graça e paz que sejam multiplicadas. Como duas coisas infinitas podem ser multiplicadas? Na matemática, nós fazemos alguns cálculos, né, e há muita abstração, né? Nós falamos do infinito à quinta potência, aqueles que já estudaram. E há muita abstração, porque você vai elevar a quinta potência a algo que já é infinito. É apenas uma forma de fazer cálculos. Como você vai multiplicar coisas que são infinitas? Graça e paz. E aqui a ideia é que Pedro está desejando, irmãos, que a percepção, à medida que nós percebemos a graça de Deus pela fé, então essas coisas vão sendo percebidas por nós cada vez maiores. A graça é percebida cada vez maior, a paz é percebida cada vez maior. Lá em Romanos 12, nós vemos isso. Romanos capítulo 12, versículo 3. Está escrito assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu. Deus dá uma fé, uma porção de fé a cada um. Veja, em essência é a mesma fé. Pedro diz: é fé, vocês têm fé igualmente preciosa. É a mesma fé, é o mesmo dom de Deus. Mas Deus reparte a cada um uma medida da fé. Assim como o pai em casa reparte o alimento aos seus filhos conforme eles precisam,
Cada um precisa de uma porção diferente. Um precisa mais desse alimento, outro é melhor que não coma aquele alimento. Assim Deus também reparte a fé para nós, de forma customizada, ou de forma adequada, como o pai que conhece os seus filhos. Ele reparte a fé e nos dá que bênção. Que cuidado do Senhor. E à medida então que nós percebemos a graça e a paz do Senhor, elas são multiplicadas às nossas vistas. É pela fé que essas coisas são percebidas. É pela fé. E aqui nós vemos, irmãos, como é importante nós cada vez mais investirmos na nossa comunhão com Deus, para que a percepção dessas coisas ela seja verdade, ela seja cada vez maior no nosso coração. Nós possamos experimentar essas coisas crescendo em nossos corações cada vez mais. Pedro segue, ele diz: graça e paz me serem multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e Jesus nosso Senhor. É uma fé, aliás, essa graça e essa paz, ela tem a ver com o conhecimento. Ninguém pode crescer na graça e na paz sem que seja em conhecimento de Deus. Ninguém pode crescer na paz sem que seja em conhecimento. A paz vem do conhecimento entendido, crido e experimentado em sua alma. Paulo fala: justificados por mediante a fé, temos paz. Quando eu entendo que Cristo morreu por mim, pagou meus pecados, quando eu creio nisso, o efeito disso é paz. Eu preciso do conhecimento para ter paz. Ele termina dizendo que é o conhecimento de Deus, Pai, e de Jesus nosso Senhor. O conhecimento do Filho nos leva ao conhecimento do Pai. Ele diz isso em Mateus 11, verso 27. Veja, irmãos, nessa introdução da carta, nós temos muito ensino, não é verdade? Nós temos uma profundidade, ainda que Pedro escreva de forma diferente aqui, ainda que ele não escreva como Paulo, nós temos muito ensino, muito alimento para as nossas almas. Nós vemos aqui, irmãos, que na verdade Pedro não está, ou melhor, aquele que escreveu não está querendo nos enganar. Como por vezes somos enganados por WhatsApp ou por uma ligação. Pelo contrário, o que nós vemos aqui é que o próprio Deus escreve através de Pedro. Ainda que Pedro tenha escrito através de outro, ele nunca nos engana. Pelo contrário, ele nos alimenta. Ele é verdadeiro para conosco. Que essas verdades elas sejam no nosso coração, que elas nos alimentam. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. E Agostinho, qual é o teu cabo? HB. Glória aos irmãos, Senhor, obrigado pela tua rica palavra. Que tu nos ajudes, ó Deus, a imitar a Cristo Jesus. Ele que é o maior servo. Como diz Paulo lá em Filipenses 2, como ele veio na forma de servo. Que sejamos cada vez mais úteis para o nosso próximo, especialmente, ó Deus, aqui acessando a família da fé, mas também até os ímpios, imitando a Cristo. Que sejamos, ó Deus, que tenhamos paz quando o Senhor nos colocar em situações de autoridade, como Pedro, que era apóstolo, grande autoridade no meio do povo de Deus, enviado por Cristo, aquele que é o maior dos enviados, enviado por Deus Pai.
e ainda assim se mostrou servo. Ó Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, que é rica, que é verdadeira. Não precisamos ter vergonha, não devemos nem precisamos ter vergonha dela, nem pensar que ela não é verdade. Que o Senhor nos dê, ó Deus, apego a ela. Em nome de Jesus, opere em nossos corações e aplique essas verdades. Assim oramos, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Amém.